Aleluia. Deus não vai intervir na minha história ou na história da humanidade sem que primeiro alguém levante um clamor. Aleluia. E veio ao meu coração que se há algo impossível de se conquistar na oração, então esse algo é impossível para Deus. Se você não consegue conquistar algo para Deus através do teu clamor, da tua busca, então isso é impossível para Deus. Mas se para Deus todas as coisas são possíveis, então para a tua oração todas as coisas são possíveis. Aleluia! Louvado seja o Senhor Jesus. Eu estou realmente alegre e confiante no que Deus fará. Aleluia. Temos declarado há algum tempo que vem um novo ciclo, que já iniciamos esse novo ciclo. E esse novo ciclo será de cadeias quebradas. Aquilo que te aprisiona será quebrado no nome poderoso de Jesus. Abra sua Bíblia, Atos, capítulo 12. O versículo 1 a seguir. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Aleluia! Louvado seja o Senhor. A igreja de Cristo estava experimentando o derramamento do Espírito Santo como nunca havia acontecido. Aleluia! Era um mover tão maravilhoso. Todo paralítico que chegava saía andando. Todo cego que chegava saía enxergando. O mudo saía falando. Os doentes eram curados. E as pessoas recebiam o batismo com o Espírito Santo. Aleluia! Você pode imaginar um local assim, onde não se falava outra coisa, em Jerusalém, a não ser do mover que estava acontecendo naquela igreja que estava nascendo. Aleluia! O poder era tão intenso, tão maravilhoso. E uma igreja que está viva, aonde o Espírito Santo tem liberdade para agir. Não há nada e não há ninguém que possa impedir a igreja de avançar. Arabaramandere-massúria. O inferno estava literalmente sendo saqueado. Pessoas que estavam indo para o inferno começavam a ouvir: sabe aqueles apóstolos, sabe aqueles homens que seguiam Jesus o Nazareno? Pois bem, eles estão curando, levantando paralíticos. Você pode perceber, todas as cidades, todas as regiões começou a ouvir
que algo extraordinário estava acontecendo. As pessoas começaram a ser salvas aos milhares. Na primeira pregação de Pedro, quase 3.000 almas aceitam a Jesus Cristo como Salvador. Numa única pregação. Aleluia. Aramandarabachúria. E esse mesmo derramamento está prometido para os últimos dias da igreja na face da terra. E eu quero ver o derramamento do Espírito sobre as nações. Alabaralamassuria. Aleluia. Aleluia. Como estaria o inimigo nesta hora? O inimigo das nossas almas. O inimigo do nosso Deus. O inimigo da igreja. O diabo estava furioso como nunca antes. Porque até então, até Jesus dar a sua vida na cruz do Calvário, ele reinava absoluto aqui na terra. Mas agora há uma batalha tão grande, uma batalha espiritual. E deixa eu dizer para você, a batalha espiritual só é discernida pelo crente que tem vida de oração, consagração e jejum. A pessoa que não tem consagração, a pessoa que não vive no Espírito, ele não tem discernimento das coisas espirituais. Tudo que ele fala, tudo que ele vê, está no âmbito carnal. Então, quando ele percebe o ambiente da igreja, ele percebe no âmbito carnal. Quando ele percebe o ambiente do nosso país, as situações do mundo, ele percebe tudo no que é natural, mas o que é espiritual, a palavra diz, discerne bem todas as coisas. Abaramandaramassuria. Todas as vezes que a igreja começa a saquear o inferno, começa a ganhar almas para Jesus, o diabo se levanta, o inimigo se levanta para tentar parar o avanço da igreja. E se ele não consegue parar, ele quer pelo menos barrar, retardar o andamento da obra do Senhor Jesus. Quando Deus está operando sinais e maravilha, a igreja está sendo vitoriosa, mas pode ter certeza, está sendo também atacada. Escute algo, quando o ataque é direcionado à igreja de Cristo, esse ataque ele vai ser primeiramente ao pastor da igreja. Grava isso no teu coração, porque o inimigo ele ataca o rebanho, ataca uma ovelha, ataca um irmão, uma irmã, mas isso não causa o parar, não retarda o andar da igreja. Então, quando o diabo quer parar a obra, quando ele quer barrar a salvação de almas, o mover de Deus, ele vai atacar o pastor, ele vai ferir o pastor. Abra sua Bíblia, Zacarias, capítulo 13, o versículo 7. Diz assim, Zacarias 13 e 7. Ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Agora abra Mateus capítulo 26, versículo 31. O Senhor Jesus faz menção desse texto que nós acabamos de ler. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei ao pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Segura um pouquinho. Quando o pastor é ferido, seja por uma doença, seja por uma enfermidade, as ovelhas se escandalizam. Quando o pastor é acometido de uma doença, as ovelhas dizem assim: por que o Senhor não o cura? Ele não fala de cura, ele não prega a cura, e agora ele está doente. E as ovelhas se escandalizam,
Quando o pastor é ferido, as ovelhas se dispersam. Quando o pastor sofre perdas nas suas finanças, quando ele tem problema nas suas finanças, a igreja diz: como é que pode? Ele não diz que Deus é o dono do ouro e da prata? As ovelhas se escandalizam. Quando o pastor é ferido, as ovelhas se paralisam. Vai guardando essa palavra que eu estou colocando para você nesta manhã. Quando o pastor peca, as ovelhas se escandalizam. Não era ele que pregava a santidade? Não era ele que dizia que para entrar no céu precisa se consagrar? E agora olha só, ele pecou. E as pessoas não percebem que é um ataque do diabo para parar a igreja. Quando um irmão cai, as pessoas dizem: oh, tadinho do irmão, vamos orar, pobre do irmão. Mas quando o pastor cai, as ovelhas se esparramam. Está acompanhando? Isso não sou eu que estou dizendo. Zacarias profetizou e depois o Senhor Jesus faz uso da palavra de Zacarias para dizer aos seus discípulos: nesta noite, todos vocês tropeçarão, todos vocês vão fugir. Porque Jesus foi preso. E eles começam a dizer: ué, se ele é o Salvador do mundo, se ele é o Rei dos Reis, então como que o prenderam agora? Se escandalizam, abandonam o Mestre. Estamos juntos? Pedro era o homem de Deus, era o homem deixado por Jesus Cristo para dirigir a igreja. Ele era o pastor da igreja em Jerusalém, de uma igreja forte, de uma igreja que estava arrepiando. Está ouvindo, irmão? A sua sombra, irmão, curava os enfermos. Pedro não era uma pessoa comum. A palavra diz que era tanta gente que vinha para conhecer Pedro, para receber o poder de Deus que estava na vida dele, que colocavam os enfermos nas ruas aonde Pedro passaria. Porque se a sombra de Pedro tocasse no enfermo, o enfermo era curado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Essa igreja, naturalmente, as pessoas que ali chegavam, recebiam o seu milagre, recebiam restauração, recebiam transformação. As pessoas não queriam mais sair daquele lugar. E as pessoas levavam essa mensagem do poder de Deus aos outros lugares, e cada vez mais a igreja crescendo. A igreja de Cristo, irmãos, crescia absurdamente, era algo extraordinário, fantástico o que estava acontecendo. Homens e mulheres cheias do Espírito Santo, por todos os cantos, anunciando que Jesus Cristo havia ressuscitado, que Jesus Cristo está vivo, que Jesus Cristo estava fazendo sinais e maravilhas. Diante dessa situação, é natural que o diabo não ficaria parado. Ele não ficaria inerte, vendo o seu reino sendo saqueado pelo reino de Jesus Cristo. Então ele se levanta para tentar deter a igreja de Cristo. Ele começa usando os religiosos da época. E eu vou falar para você, os religiosos da época, eles continuam os mesmos hoje em dia. Os religiosos da época, eles pregavam contra o Espírito Santo, eles pregavam contra a cura divina, eles pregavam contra o mover sobrenatural de Deus. Eu vou repetir. Os religiosos da época de Pedro se levantaram contra Pedro, dizendo que o mover do Espírito Santo não era de Deus, que curas não existiam, que milagres não aconteciam, que o falar em línguas era loucura. E hoje, quando você entra nas redes sociais, você encontrará inúmeros religiosos pregando contra o mover do Espírito Santo, pregando contra curas, milagres. E eu poderia citar aqui nome de alguns famosos, que inclusive vocês, ovelhas minhas, que o Senhor me deu.
inclusive vocês, postam essas pessoas, porque vocês não têm discernimento. São os chamados tradicionais, homens de fama no nosso Brasil, religiosos usados pelo maligno, do mesmo jeito que antigamente. Eles são contra a profecia, eles são contra o falar em línguas, e eles declaram abertamente dizendo, ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas, ser cheio do Espírito Santo não é pular, ser cheio do Espírito Santo não é correr no Espírito. Irmãos, eles estão enganados. Ser cheio do Espírito Santo é exatamente isso. Aí você visite uma igreja dessa para você ver. Se você der um aleluia mais forte lá, a igreja inteira vai olhar para você. Se tiver gente lá dentro, vai olhar para você. Se você chora, se a irmãzinha chora, lá vem a pastora, por que você está chorando? Você está triste? Não, estou sentindo o Espírito Santo. Para com isso que o povo vai achar estranho. Isso eu não estou inventando, isso me contaram pessoalmente, a irmã que veio para cá. Os religiosos começam a perseguir o Pedro e os discípulos. A palavra diz que a primeira hora da manhã eles estão indo para a igreja, o Pedro e João. Eles levantam o paralítico e o povo glorificou a Deus, mas os religiosos não gostaram. Chamaram eles e deram uma dura. Isso aí não pode falar o nome de Jesus, para com isso. E os dois saíram dali, sabe o que eles fizeram? Voltaram lá para a porta da cidade e começam a pregar de novo. Na outra semana, os religiosos não se aguentam. Pegam eles, levam para lá e dão uma surra de chicote no Pedro e no João. Desce o chicote nos dois. E eles só foram salvos da morte por causa de Gamaliel, que diz assim, não, deixa eles aí. Só dá uma surra nos dois e manda embora. E os dois, chicote no lombo, todo cortado. Sabe, Cris? Os dois todo cortado. E sabe o que diz a palavra? Que quando eles saem dali, todo cortado, eles olham um para o outro e dizem assim, que maravilha. Uau, fomos achados dignos de padecer pelo nome de Jesus. Aleluia. Os religiosos não conseguiram deter a igreja de Cristo. Deixa eu dizer para ti, não vai conseguir nunca. Eu acredito que nós, os pentecostais, que falamos língua estranha, e que pulamos, e que choramos, e que caímos no Espírito, a gente só não apanha de chicote hoje porque a lei não permite, porque senão os religiosos iam cortar nós de laço também. É verdade, irmãos, porque quando você vê eles falando, você vê que ódio que há nessa gente, quanta mentira que há nessa gente, e querem nos comparar com outras religiões. Não, olha aqui, é parecido com essa religião, é parecido com aquela religião. Claro que é parecido, porque eles estão imitando a gente. Mas tu vai lá no terreiro, tem gente falando língua, tem gente dançando. Claro que tem. Eles estão imitando a gente. O diabo só sabe imitar, ele não sabe criar nada. É um derrotado. O diabo não consegue parar a igreja através dos religiosos. Então ele levanta o próprio Herodes, e você pode entender o Herodes como a maior autoridade política da época. E o Herodes, motivado, manda matar Tiago à espada, e ele vê que os religiosos gostaram, porque quando fala judeu significa uma religião, irmão. Quando a gente fala assim, você é crente ou você é cristão, quando você fala judeu é que você segue o judaísmo. Ele viu que os religiosos se agradaram, que ele matou Tiago. Ele pensa, então agora nós vamos acabar com a cabeça. Vamos prender o Pedro e vamos matar o Pedro. No campo terreno,
no campo físico, as pessoas achavam que o Herodes queria acabar com Pedro. Mas o que é espiritual sabe muito bem que era o diabo que queria barrar a igreja. Era o diabo que queria frustrar o plano de Deus. Mas o plano de Deus jamais será frustrado. Alabaralamachoria. Amanderemachoria. A palavra diz que Pedro era guardado na prisão por 4 quaternos, ou seja, 16 soldados, para guardar o homem. Se não bastasse, ele ainda estava acorrentado entre 2 soldados, lá no fundo da cela. Irmãos, não tinha nada que Pedro pudesse fazer nessa hora. Não tinha o que ele pudesse, não tinha a quem recorrer, devido às cadeias. Não era uma cadeia, 2. E você pode entender que quem sabe a tua situação seja semelhante, mas como você ainda não discerne o que é espiritual, você não percebe por que a tua vida não está fluindo. É bem provável que se você está preso numa enfermidade, se você está preso numa dificuldade nas finanças, se você está preso numa angústia, numa depressão, é bem provável que você esteja acorrentado a 2 demônios e existe ainda outros demônios cuidando para que você não seja livre. E você diz, por que que não vai? E há uma canseira tão grande, e você nunca sai daquela canseira. E você levanta pela manhã e está cansado, e você passa o dia inteiro e está cansado, e você vai almoçar e está cansado, e cansado, e mais cansado, e dorme mais cansado. É o peso das cadeias. A palavra diz que Pedro dormiu, e eu já ministrei muitas vezes que Pedro descansou no Senhor, mas eu digo para você que talvez não seja isso, talvez ele se esgotou, talvez o esgotamento físico e emocional tenha sido tão grande, que ele não resistiu e dormiu, ele não aguentou, tinha sido chicoteado, agora está preso entre 2 soldados. Ele sabe, Tiago foi morto à espada, segunda-feira é teu dia, vamos matar você também, você vai ser degolado. Ele não aguentou a pressão e diante da canseira ele dorme. Eu acredito, irmão, que todo o inferno estava em festa. O diabo estava feliz, os demônios estavam felizes. Agora Pedro já era, agora nós vamos dar aquela dispersada, vamos espalhar esse povo aqui, vai acabar. Vou repetir com você a leitura, Atos 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Era um fato, Pedro estava acorrentado, era um fato, 16 soldados cuidavam dele, era um fato, a sentença já tinha sido dada, seria degolado, era um fato, o inferno estava em festa, era um fato, a igreja estava angustiada, estava quebrantada, mas, tem um mas aqui, mas, diga comigo, mas, sabe, quem sabe seja um fato, você está doente, quem sabe é um fato, a enfermidade está sobre você, quem sabe é um fato, o inimigo atacou a tua família, quem sabe é um fato, o inimigo atacou as tuas finanças, acorrentou, é um fato, mas,
Tem alguém que ora. Tem alguém que faz contínua oração. Aleluia. Escuta o que eu vou dizer para você. Tem ovelhas que se escandalizam quando o pastor é ferido. Tem pessoas que fogem, tem pessoas que abandonam. Mas a igreja comprada e lavada pelo sangue de Cristo permanece em contínua oração. Permanece em contínua oração. E diante de uma igreja que faz contínua oração, não tem cadeias, não tem Herodes, não tem religiosos, não tem nada que impeça o agir de Deus. Aramanda, arabachúria, aleluia, guarda no teu coração. Quem sabe você que já é espiritual começou a perceber que não há como sair do jeito que você está, da situação que você está. Sabe, diariamente eu converso com pessoas, e humanamente quando eu ouço a dificuldade, a luta, eu percebo que humanamente não há solução, não há o que eu possa fazer, e começo a querer me angustiar. Começa a vir querer uma angústia no meu coração. E nessa hora eu lembro, mas tem uma igreja que faz contínua oração neste lugar. Tem um povo que ora, tem um povo que clama. Ramandelei calabaralabaralabashuria. Erei calabaralamandere masuria. Taramanda, ramachúria. O Pedro está ali, acorrentado, machucado de todas as formas. Mas a igreja está reunida. Mas a igreja está clamando. E de repente, uma luz. E a gente se admira, né? Uau! As cadeias caíram. Os soldados ficaram como mortos. Os portões se abrem. Se abre o primeiro portão, se abre o segundo portão. A gente se admira disso. Deixa eu dizer para você, antes de chegar nesse momento, esse anjo poderoso do Senhor já tinha travado uma batalha contra o inferno. Ali era fichinha. Ali o milagre já tinha acontecido. Nessa hora ali você pode imaginar a batalha espiritual que se travou. A batalha já tinha sido vencida quando a igreja de joelhos dobrados dizia: Senhor, liberta o Pedro. Senhor, nós não sabemos como, mas o Senhor sabe. E enquanto a igreja estava orando, os anjos do Senhor em batalha, em guerra, e espada de fogo para tudo que é lado. Tem calabarabachuri andarababababá. E o anjo chega, irmão. Meu Deus do céu. Aleluia. A palavra diz que tocou bem aqui no cantinho, na ilharga, quer dizer, aqui na barriguinha do Pedro. Não sei se ele estava gordinho, irmão. Tocou ali. Tá. Acorda. Levanta-te depressa. Coloca a tua sandália, coloca a tua capa. O diabo pensou que tinha acabado. Não, tinha Dorcas para ressuscitar ainda. Tinha tantos milagres para fazer ainda. Aramanda rabaralabaralabaralabachúria. Aramanderemasúria. Eu peço que você esteja de pé. Eu quero dizer algo para você. As cadeias que te aprisionaram em 2021 vão cair em 2022. Eu declaro no nome de Jesus que essas cadeias cairão no nome de Jesus. Nós estamos em constante oração, mas a partir do dia 2, irmão, no dia 31 nós vamos passar a virada aqui. No dia 2, domingo, inicia a nossa campanha Jesus Cristo, o Restaurador.
Jesus Cristo, aquele que quebra cadeias. Aramanda, Aramachúria. Serão 16 dias de oração e culto contínuo. Do dia 2 ao dia 16, todos os dias nesta igreja, a igreja estará reunida, buscando, orando, clamando, e os ministros do Senhor, ministrando a poderosa palavra que liberta, que salva, que cura. Aramanda, Arabaralabaralabaralabachúria. E tem cadeias que começam a ser quebradas agora. Quem sabe é um fato esse câncer na tua vida, mas o anjo do Senhor com a espada desembainhada vai colocar para correr esse espírito de enfermidade. Quem sabe você tenha trabalhado exaustivamente e não tenha visto os frutos do trabalho da sua mão. O anjo do Senhor quebra essas cadeias, quebra essas correntes. Aramanda, Raika, Labarabachúria. Eu convido os presbíteros que estejam aqui na frente, os irmãos que oram, os irmãos que profetizam. Alabaralabaralabachei. Alabaralamandremassúria. Se você pode, se você crê, começa a clamar. Começa a clamar, começa a orar. Começa primeiro por você mesmo, começa pela tua casa. Aramandaremachúria. Começa a clamar pela tua cura, começa a clamar pelo teu milagre, começa a clamar pela restauração da tua família, da tua vida. Começa a proclamar a liberdade financeira.